Caio, contextualize para a gente um pouco, né, essa evolução que nós temos no manejo de plantas daninhas e, como eu disse, quando nós tivemos o advento da soja RR, muitos agricultores viram naquilo uma solução interessantíssima, mas que ela requer um conhecimento para o uso do manejo, porque senão você acaba selecionando as plantas resistentes e você perde aquela tecnologia. E agora eu vou falar uma frase que eu aprendi com o Arthur Igreja aqui, que se de repente a gente desligar a internet e o celular, a gente volta para 1992. Então, você ter uma molécula na mão, uma tecnologia que não pode mais ser usada, é a mesma coisa que retroceder, voltar para o passado. E em termos de agricultura, com a necessidade e os custos cada vez mais apertados, isso é um problema. Como que você vê essa evolução e se nós vamos ter tecnologia aí para frente para poder controlar o que vem aparecendo de novo? Bom, Rogério, primeiro eu não tenho dúvida, né, e concordo plenamente com você que os desafios vêm aumentando, né, nos últimos anos, a complexidade de manejo de plantas daninhas vem aumentando, vem numa crescente, e com desafios, com complexidade, vem aumentando junto os custos do manejo de plantas daninhas e, obviamente, o custo de produção. Isso sempre preocupa, né, porque o Brasil se destaca pela competitividade e nós temos que trabalhar com muito critério essa questão. Mas eu acho que primeiro é importante lembrar o que são as plantas daninhas, né? Exato. A gente acaba tratando do problema e às vezes pula um pouquinho o conceito de planta daninha, que é muito simples, né? E aí você vai concordar comigo, né? As plantas daninhas, primeiro, elas são extremamente prolíferas, né? E produzem muita semente, dispersa com facilidade, tem dormência, forma banco de sementes. Mas uma segunda característica extremamente importante das plantas daninhas e básica, né? Quando a gente fala de plantas daninhas, é a capacidade de se adaptar ao ambiente. E isso é natural, isso vai acontecer sempre, não dá para imaginar nada diferente. Se exercer uma pressão de seleção no ambiente, elas se adaptam muito rapidamente. Primeiro porque tem uma diversidade imensa de plantas daninhas, são milhares de espécies de plantas daninhas com características distintas. Segundo porque dentro da população de cada uma dessas milhares de espécies, nós temos uma diversidade genética muito grande e não é difícil encontrar um indivíduo diferente que vá, né, de alguma forma, acabar, né, se adaptando aí a alguma condição adversa. Um fator de estresse, né, e particularmente o herbicida. O que a gente criou de pressão de seleção nos últimos anos, né? Vamos pegar aí os últimos 15, 20 anos em termos de agricultura no Brasil. Primeiro a gente migrou para o plantio direto, excelente, né? Fantástico, os benefícios do plantio direto indiscutíveis, né? E nós temos que preservar isso para um futuro que demanda aí redução de emissões e o contexto da Agenda 2030, né? Isso é indiscutível. Mas um plantio direto, automaticamente a gente tira o controle mecânico como uma alternativa de manejo de plantas daninhas, ganha cobertura morta, mas a partir do momento que eu ganho cobertura morta, eu também passo a ter uma pressão de seleção ali e vou ter uma adaptação da flora a essa cobertura morta, e isso aconteceu ao longo dos últimos anos, e a gente passa a depender de um herbicida muito importante que entra nessa história, que é o glifosato. O plantio direto é ainda extremamente dependente do glifosato. O plantio direto só decolou no Brasil quando o glifosato de fato virou uma commodity, passou a ter um custo excessivo, viabilizando a troca do preparo do solo pela dessecação química das plantas daninhas. Mas eu tirei o mecânico, coloquei glifosato. Logo na sequência, a gente vem com as culturas transgênicas, né, insere um gene de resistência na cultura que faz com que ela passe a tolerar o glifosato e naturalmente, né, uma tecnologia fantástica e pelas características do glifosato, que é um herbicida de amplo espectro, já de baixo custo nesse momento, com a dinâmica ambiental extremamente favorável, né, então a partir do momento que eu incorporo seletividade, ele passa a ser uma ferramenta de controle maravilhosa, né, mas veja, a gente foi criando uma pressão de seleção, eliminando métodos de controle, eliminando outros herbicidas e passando a criar uma dependência muito grande de um único herbicida, que tinha sido descoberto lá atrás, né, introduzido no mercado em 74, inclusive vai completar 50 anos no ano que vem, mas que até então a gente praticamente não tinha casos de resistência. A partir daí a gente começa a observar uma crescente, né, em termos de casos de resistência de plantas daninhas. Isso num momento lá atrás em que a gente vivia o caos com resistência de plantas daninhas a inibidores da ALS, inibidores da CCase, que era a dobradinha que a gente fazia com mais frequência para controle de folhas largas e gramíneas, né, em soja e outras culturas anuais, e foi uma solução maravilhosa, né, porque eu passo a ter a tranquilidade de tirar tudo isso, usar um único herbicida que é extremamente efetivo, barato, com muita seletividade em função da biotecnologia,
E aí nós abusamos um pouquinho de tudo isso, né? Corta o filme, passa 15 anos, 20 anos aí, né? Nós estamos nessa pegada, né? Dependendo do glifosato para o plantio direto, dependendo do glifosato para manejar a planta daninha dentro das principais culturas anuais e exercendo uma pressão de seleção gigantesca e chegando a um momento crítico, né? Porque de fato coloca o glifosato em xeque e ele ainda é insubstituível. Colocar o glifosato em xeque é colocar o plantio direto em xeque de alguma forma e nós estamos partindo, né, para algumas mudanças importantes. Primeiro, trazendo novos traits, né, novos genes de resistência a outros herbicidas para aumentar essa diversidade de ferramentas de manejo com segurança, com vantagem da biotecnologia, mas também trazendo ou ganhando novamente diversidade em termos de uso de herbicidas, mecanismos de ação e principalmente, né, retomando o uso de herbicidas de pré-emergência, que principalmente na cultura da soja ficou adormecido por um grande tempo e é uma ferramenta extremamente importante, né, no manejo, na redução de custos, no manejo da resistência de plantas daninhas, né? Então eu acho que nós estamos um pouco nesse contexto, né? Eu acho que pré-emergente volta a ganhar muito protagonismo e tem crescido bastante, né, ano a ano. É sempre aquém do que a gente preconiza, né, e tem pregado, mas tem crescido e tem voltado em uso, né? E eu acho que nós temos tentado restabelecer um pouquinho a diversificação de herbicidas, a diversificação de métodos de controle. Voltamos a olhar os conceitos, né, da ciência das plantas daninhas, que é uma rotação efetiva de culturas. Efetiva que eu digo não adianta eu tirar a soja e fazer o milho, que é maravilhoso também, nossa dobradinha aí com resultados fantásticos, mas sem alternar, né? Eu tenho glifosato na soja e tenho glifosato no milho, então de maneira que a gente possa rotacionar a cultura, mas rotacionar junto, né, ou diversificar um pouquinho os métodos de manejo de plantas daninhas, focar nas práticas culturais, focar nas práticas preventivas, né? Aquilo que você estava falando da vassourinha de botão, se pular o carreador eu estou ferrado, né? Mas trabalhar as estratégias de prevenção exatamente para evitar a disseminação, evitar a introdução de biótipos, de genótipos, né, de espécies de difícil controle dentro da minha área. E tem coisas muito simples, né, que é exatamente fazer o controle de um carreador bem feito, que é trabalhar com semente de qualidade, que é, enfim, né, coisas simples que a gente vai incorporar dentro do programa de manejo e que vai, né, dar corpo aí a esse programa e realmente permitir atuar em várias frentes aí em termos de manejo de plantas daninhas. Eu acho que nós estamos um pouquinho nesse contexto, né, de maneira geral aí nesse momento, em termos de manejo de plantas daninhas.